Então, eu tinha aquele sonho ainda de criança de ser atriz, né? Ainda tinha aquela coisa, né? Na época de criança e tal. Então eu fui carregando essa coisa de, vou fazer alguma coisa relacionada talvez a teatro, a TV. Aí você começa a ver que a coisa é um pouco complicada, né? Que essa vida de atriz é um pouco sonho demais e tudo. E aí eu comecei a partir pro jornalismo. Tanto que eu preenchi o papel do vestibular, nunca me esqueço, tipo, no último dia, porque até então eu não sabia o que fazer. Porque quando eu descobri relações públicas, eu comecei a me interessar. Porque eu vi que era uma parte mais, assim, empresarial, que juntava um pouco do que eu gostava, que era da parte de comunicação, e, enfim. Eu fui descobrindo algumas coisas diferentes do jornalismo. Fui também começando a ver que o jornalismo era um pouco mais frustrante, que tinha alguns problemas ali. E aí fui acabando optando por RP. Meu primeiro estágio foi no Banco Central, aqui inclusive, e na verdade assim, eu meio que entrei lá para ajudar um pouco eles na parte de comunicação, um pouco de comunicação que eles tinham, mas já foi um desafio, eu brinco que eu comecei a minha carreira já desafiada, assim, a mostrar o que era relações públicas, porque eu acho que esse é o nosso desafio principal, explicar para as pessoas o que que eu trabalhei muito com produção de eventos, bastante, tanto na área de estágio, quanto na área profissional mesmo, e tentei ir um pouco para a parte de comunicação interna, que é uma parte que eu sempre gostei, então fiz um pouquinho de algumas coisas ali, trabalhei em agência. Falava que a USP era muito mais acadêmica, que o Casper era muito mais mercado e tal. Então eu procurei USP, Casper e FAAP. Eu cheguei a passar, inclusive, na FAAP. Antes de sair a lista da Casper, eu fiz um mês de FAAP. Então foi bacana, porque eu consegui meio que também comparar um pouco das duas. Óbvio que a minha comparação, a Casper é muito melhor. Claro que a reputação contou muito, aliás, eu acho que teve um grande peso, exatamente por isso. Acho que quando você vai entrar na faculdade, você tem que começar a pesquisar, começar a ver o que é a faculdade, né? O fato da Casper ter, eu acho, a TV Gazeta, seja, assim, ter esse peso de talvez dê pra arrumar um estágio lá dentro mesmo, tem todos os meios de comunicação lá dentro, vamos focar no que é principal mesmo, que realmente era a reputação, o ensino. Aquilo que eu te falei, eu li muito assim, então todo mundo falava que aqui eram os professores do mercado, e como eu já queria direcionar pra isso, eu nunca tive vontade de ser professora, de aula, essa coisa mais acadêmica, eu sempre gostei da parte do, né, queria sempre puxar pra parte do mercado mesmo. Então eu acho que você tem aquela coisa, né, de quero começar a trabalhar logo, então eu acho que a Casper tinha essa áurea de é a faculdade que vai, sabe, que vai te trazer pro mercado, que eu acho que é uma coisa que eles usam bastante, né. RP, eu não sei como tá agora o curso em si, mas na minha época eu acho que deixou muitas lacunas da minha formação. Então, eu te digo assim, por exemplo, a parte de administração, a parte de marketing, que a gente precisa ter noção, porque o mercado exige isso da gente. Eu acho que o RP não dava naquela época, né? Não sei se foi reformulado, enfim, mas naquela época era muito vago isso. A gente passou muito pincelado por administração, muito pincelado pela parte de que o mercado também exige, porque assim, tudo bem, a gente trabalha com institucional, a gente trabalha com intangível, mas na hora que eu tenho que apresentar números, metas, na hora que eu tenho que falar de uma coisa tangível, eu acho que o RP não te dá essa base. Então eu tive personagens e tive pessoas que me inspiraram muito. Uma delas foi o Júlio Barbosa. Então ele foi uma figura assim que, pra mim, ele é a figura de RP, ele é a inspiração, além da personalidade dele, você tem que saber lidar. Mas ele eu acho que é a característica pra mim, ele é um personagem e ele representa muito a Casper, ele representa muito a profissão. Eu tenho muitas boas lembranças disso, Daniela, eu tenho muitas boas lembranças das aulas. Eu não tive uma faculdade que as pessoas falam, sabe, ai, eu não gosto disso. Ai, essa matéria é chata. Ai, esse professor é chato. Tinha muito poucos, assim, sabe? Muito poucos professores que eu me... Tá vendo? Eu nem me recordo. Eu só me recordo das coisas boas. Essa faculdade é demais, né? Eu sou muito suspeita porque eu sou muito casperiana, assim. Eu sou muito, 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 muito
sempre fui. Desde a primeira vez que eu entrei aqui, então a coisa do sangue vermelho, do exército vermelho, eu sempre fui muito isso, então eu sempre cantei todas as músicas da bateria, brincava que eu era a rainha da bateria, eu toquei na bateria, mas tipo, porque exatamente que eu gostava tanto deles, eu conhecia todos eles, então assim, eu tenho muito boas lembranças, eu realmente curti a faculdade, que é uma coisa que eu te falo, curto. A profissão tá mais valorizada, mas ainda tem muita coisa pra gente conquistar. Ainda tá no passo de formiguinha, então eu acho que realmente você vai encontrar um mercado diferente do que eu encontrei. Então você já vê as pessoas falando mais, mas eu sinto falta de falarem de relações públicas, eu sinto falta de atribuírem as atividades ao nome, assim, o que você faz? Eu sou relações públicas, é isso, é ponto. Eu não quero falar que eu sou outra coisa, porque eu não quero ficar explicando. Tinha que ser autoexplicativo, assim como eu sou médica, assim como eu sou administradora e tal. Então as empresas estão começando a perceber, principalmente eu acho pra gente, a importância do público. Porque antes você não tinha isso. Antes você vendia o que você vendia, antes você fazia meio que o que você quisesse, não tinha essa concorrência. Então sua última pergunta agora falando do que o mercado, agora como é que tá o mercado, né? Como é que tá... então eu acho que é isso, assim, as empresas estão mais de olho no seu público. Então acho que talvez agora realmente seja o momento da gente mostrar quem a gente é. A gente faz um relacionamento com esses diversos públicos. Então, a partir do momento que eles começam a entender a importância desses diversos, porque são enormes, o nosso leque de opções para trabalhar é enorme, e o nosso tipo de público, cada um é de um jeito. Então, peraí, eu preciso de um profissional então que saiba fazer isso, que saiba lidar. Opa, então eu sou, você é. Não vamos enxergar como um custo, porque eles enxergam a gente como um custo. É o primeiro a ser cortado. É aquela coisa de você tentar mostrar o seu trabalho e aí falar, não, mas pra que isso? Não, mas não precisa disso. Então, eu ouvi muito isso, talvez você não ouça tanto. Você me perguntou da diferença do mercado, né? Então talvez o seu mercado já esteja preparado, já esteja mais preparado para te receber do que o meu. Talvez as empresas já estejam mais preparadas para te receber do que o meu. Por quê? Porque o consumidor, o cliente está exigindo isso. Eu acho que as pessoas, de uma forma geral, também estão mais exigentes. E aí você começa, aí você vai, claro, você vai para diversas coisas como sustentabilidade, como aspectos de sustentabilidade, como o próprio relacionamento mesmo com o público, que hoje você vai no Reclame Aqui, você vai no Face, você vai no Twitter, você vai em qualquer lugar, ali na hora que você foi mal atendido, a empresa já tem que estar te ligando, a parte de comunicação interna, que coisa linda, que sonho de fazer realmente aquele projeto com os colaboradores. Ninguém dá espaço. E ninguém dá espaço pra isso, e o próprio, às vezes até o funcionário também não quer, sabe? A empresa muito menos. Então quer dizer assim, tá bom, legal, vamos dar um mínimo aqui de condições pra ele trabalhar. Talvez eu esteja te trazendo uma coisa mais, né, mais desiludida, que não é legal também pra você, mas é porque eu passei por isso. Eu acho que é o real de muitas pessoas, claro que muitas pessoas conseguiram, que a gente está conversando, mas eu tenho muito essa sensação de tipo, como eu poderia estar fazendo tanto mais coisas, eu poderia estar aplicando muito mais do que a faculdade me ensinou, e eu não consigo porque o mercado não deixa que as empresas não. Eu ainda vejo muita dificuldade. Eu ainda vejo muitos problemas e eu ainda vejo muito essa coisa, não vamos conseguir ser RP. Não, assim... RP puro. RP puro, vamos fazer RP, não. Você não vai conseguir, sabe? Eu não concordo com isso do tipo, a faculdade não me ensina, vou aprender no trabalho. Não é assim. Eu não concordo e eu acho que não tem que ser assim. E a faculdade tem que continuar lutando por isso também para ter o seu papel. Eu te falei, 10 anos pra cá mudou muito. Você vai ser uma profissional muito melhor que eu. Então, mas não adianta. Não adianta se você continuar enfrentando os mesmos problemas que eu enfrento. Eu acho que a gente tinha que estar muito melhor do que a gente tá, né? Eu acho assim, para 100 anos, né? É uma profissão que, poxa, já tinha que ter feito muita coisa, já tinha que ter conquistado mais do que a gente conquistou. Mas eu acho que a mensagem é exatamente essa, assim, vamos continuar enfrentando os desafios. Vocês que são os profissionais que estão vindo agora,
E é uma coisa que eu trabalho muito pra mim, assim, não vamos desistir. Não deixa a primeira frustração que você tiver, não deixa a primeira queda que você tiver, não deixa o primeiro não que você tiver, não deixa o primeiro projeto que não for aprovado, ou alguém falar pra você o que você faz mesmo, como é que é? Não, mas não sei o que é isso. E você tem que explicar. Então não deixa com que isso desanime, assim, sabe? Eu acho que vamos fazer com que venha mais 100, 200, 1000 anos, assim, sabe?